Olá pessoal, no vídeo anterior a gente fez propriedades do módulo e eu quero agora dar uma caracterização um pouco mais forte. O módulo de x, ele é x, mesmo x, se esse x for maior ou igual a zero. E ele é menos x, se esse x for menor que zero. Pessoal, então se você lembrar das funções com dupla entrada, com várias sentenças, né? Mais de uma sentença, o módulo de x pode ser pensado como uma função. Na verdade, o que a gente chama de função modular. Função modular. Então, o módulo também pode ser interpretado como uma função f de x, na qual você calcula o módulo de x. Isso é uma função. Para cada x que eu coloco aqui, eu tenho um módulo deste elemento x. Esta função é bem interessante, porque é uma função que vai ser caracterizada da forma que está ali, x. Se o x for maior ou igual a zero, e menos x, se o x for menor que zero. Graficamente, eu tenho aí duas funções lineares. Se lembrar do contexto, o que é uma função linear? A função linear é uma função do tipo a vezes x. Isso aqui vai ser uma função linear. Numa delas, o a vale 1, que o a é 1. Então, eu tenho uma função linear crescente, porque o a é maior que zero. E na outra, eu tenho uma função linear decrescente, né, porque o a é menor que zero. Como é que eu vou descrever a cara da minha função módulo de x? Então eu vou primeiro tentar desenhar o gráfico da função x. Pensar que eu tenho uma função g de x igual ao próprio x. Como é uma função linear, se lembrar lá da definição de função linear, se trata de uma reta, né? Trata de uma reta. E para determinar uma reta eu preciso de 2 pontos apenas. Então eu vou colocar ali, eu vou calcular o g de 0, que é o próprio zero, e o g de 1, que é igual a 1. Né? O que é? Eu tenho uma função então que passa pelo 0, 0 e pelo 1, 1. Observação. É uma reta, né? É uma reta. É uma reta também conhecida como bissetriz dos quadrantes ímpares. Essa função aqui. Por que bissetriz dos quadrantes ímpares? Porque ela vai dividir o ângulo de 90 graus que tem aqui exatamente na metade. 45 para cada lado. Ela tem inclinação de 45 graus, essa função específica. Se eu fosse desenhar a função g, pessoal, eu quero que vocês notem que ela continuaria aqui, né? Ela é uma reta que passa pelo 0, 0. Continuaria aqui. Mas essa parte já não vale mais a função g, porque nesse pedaço x é menor que zero. O que vale aqui? Vale a função que eu vou chamar de h. h de x igual a menos x. Então eu vou calcular h de menos 1. h de menos 1 é menos 1, que é 1. h de menos 2 é menos 2, que é 2. Então a minha função a partir do zero, ela não é mais S, sim S. Eu não marquei os pontos, mas essa aqui é a bissetriz dos quadrantes pares. Tá? Você vai olhar que o menos 1 é elevado na altura 1 e o 2 é elevado na altura 2. Eu cheguei próximo do zero, mas eu quero ressaltar que esse ponto aqui, o zero, é da reta azul, né? A reta vermelha tem bola aberta no zero. E também quero notar que se fosse desenhar só a função h, seria uma função que continua
né, para cá, uma reta decrescente. Em resumo, esta é a função f de x. Este é o gráfico da função f de x igual ao módulo de x. Esse é o gráfico. Observações. Se eu colocar e for calcular um gráfico da função f de x igual ao módulo de x menos 2, por exemplo, isso aqui vai ser o seguinte, vai ser ele mesmo, x menos 2, se o x for maior ou igual a 2. Por que maior ou igual a 2? Porque ó, x menos 2 é maior ou igual a 0 quando x for maior ou igual a 2. Não sei se todo mundo concorda com isso. Né? Toda vez que o x for maior ou igual a 2, essa expressão aqui vai ser maior ou igual a 0. Então eu tenho que ela sai ela mesma. Agora, menos ela toda vez se o x for menor que 2. O que eu quero falar? Eu quero falar o seguinte, quando eu falo menos ela, então vai ser menos x mais 2. Menos x mais 2. Lembra que aqui era o 0, 0 era o ponto de encontro das duas. Nessa próxima função, o que vai acontecer? Que o ponto de encontro vai ser o ponto 2. Ponto 2. Então, de um lado, vale, a partir do 2 ali, tá? A partir do ponto 2 vale esta primeira situação, aqui no x, a partir do ponto 2, y, e a partir abaixo do 2, vale essa. Eu estou afirmando, né, que esta função é uma reta, porque é uma função afim, crescente, porque aqui o a é 1, crescente, tá? Essa aqui é uma função afim, decrescente, porque aqui o a é menor que 0, o a é menos 1, né? E eu tenho aqui as duas funções e o gráfico. De modo geral, pessoal, eu quero que você note que quando eu coloquei menos 2 dentro do parênteses, os gráficos eram muito parecidos, só que há uma translação, né, horizontal de 2 unidades para direita, quando eu tiro 2 aqui. Do mesmo jeito que se eu construir uma função g de x igual ao módulo de x mais 2, vou construir no mesmo gráfico, o que é isso? Ó, se x mais 2 é maior ou igual a 0, quando x for maior ou igual a menos 2. Então, o x mais 2 sai como x mais 2 toda vez que o x for maior ou igual a menos 2. E ele vai sair menos ele, se o x for menor que menos 2. Isso significa que, quando eu falo menos x mais 2, é a mesma coisa que menos x menos 2. Eu fiz a distributiva do sinal de menos, aí joguei o sinal de menos para todos os elementos dentro do parênteses. O gráfico da função g, essa aqui é a função f, tá, pessoal? Tanto a linha azul quanto a linha vermelha forma a função f. O gráfico da função g é bem parecido, só que é a partir do menos 2 aqui. Então eu vou ter mesma inclinação, tá? Porque os coeficientes angulares dos dois casos eles são iguais. A mesma inclinação. E aí a outra aqui. Pronto. Essa função verde que eu desenhei no gráfico é a função g de x. Quando eu somo 2, há um deslocamento de 2 unidades para a esquerda. Mas claro que isso comparado, se o x é o x, né, eu vou generalizar isso. Se eu tenho uma função f de x igual ao módulo de x menos a, onde o a é um número real qualquer, vamos pensar assim, o a é maior que 0. O a é maior que 0, então o gráfico ele
há uma translação de A unidades, ele translada A unidades para direita, né? Se o A for menor que zero, ele vai transladar A unidades para esquerda. Isso é uma generalização para a esquerda do fato ali. Pessoal, nesse desenho aqui, para fechar a função, o gráfico da função, eu posso pensar agora em uma função h de x igual à primeira lá, x menos 2 mais 3. O que vai acontecer com esse mais 3? Esse mais 3 vai elevar o meu desenho 3 unidades, né? Então, o que acontecia aqui sobre o eixo x vai acontecer lá na altura 3. Mas o desenho ainda fica muito parecido, né? Essa é a função h. Essa é a função h. Tentei fazer o mais paralelo possível, que elas são paralelas mesmo, as retas. Essa ficou meio feio aqui, mas a ideia é subiu 3 unidades meu desenho, né? Tem 3 unidades acima meu desenho da f. Essa mesma cor aqui que eu usei é a função g. Função g. Tudo bem? Então, essa subir e descer eu já tinha citado sobre nas funções quadráticas, vale a mesma coisa aqui. Uma observação para fechar a ideia do vídeo. Se eu tivesse subtraído, tá, pessoal? Se eu pegar a função g ali, pegar uma função t de x, pegar a função g, subtrair uma unidade, o gráfico da g vai abaixar uma unidade. Vai abaixar uma unidade. Então, o que acontecia ali sobre o eixo x, vai acontecer uma unidade abaixo, mas as retas continuam paralelas, né? Se eu conseguir fazer aqui, as retas continuam paralelas, o desenho fica muito parecido, só que aí ele tem uma translação vertical de... não ficou muito bem paralela, mas agora sim. Então desceu uma unidade aqui, fiz da mesma cor de verde, essa aqui é a função que eu estou chamando de t. Ok? Beleza, o que acontece na função quadrática quando eu lanço a função quadrática dentro do módulo? Pessoal, quando a função, isso graficamente, tá? x² mais 5x mais 6. Quando eu coloco isso dentro do módulo. Primeiro, eu vou analisar como se não tivesse o módulo. Né? Isso é uma estratégia, eu analiso como se não tivesse o módulo. Pessoal, se eu não tivesse, mas eu vou fazer tudo igualzinho, determinar as raízes. Né? Determinar quem zera isso. Eu vou afirmar que as raízes são menos 3 e menos 2. Menos 3 e menos 2. Vou afirmar que menos 3 e menos 2, 0. Depois vocês confirmam se é verdade. Menos 3 e menos 2. O gráfico tem concavidade voltada para cima, então vou afirmar isso também. Se eu fosse desenhar a parábola, eu estaria desenhando a parábola assim. Essa é a parábola da função f sem o módulo. Quando eu coloco no módulo, pessoal, o que o módulo faz? Que tudo que é negativo passa a ser positivo. Repara que esse pedaço do meu desenho está abaixo do eixo x. Esse pedaço do meu desenho é negativo. Isso não vai poder acontecer dentro do módulo. Então, no caso do módulo, a minha função vem... Aqui tudo bem, positivo vai ficar igualzinho. Mas quando ela ia ser negativa, ela vai passar a ser positiva. E vai fazer isso. Esse é o gráfico da função que está aqui do lado, módulo de x² mais 5x mais 6. Isso acontece com função quadrática. De modo geral, isso aconteceu aqui também, quando eu fiz isso aqui, ó, quando eu coloquei o módulo de x. Né? Essa parte vermelha é o reflexo daquela parte que não existe aqui embaixo. Ó. É a reflexão ali com relação ao eixo x da parte negativa que estaria aqui. Então,
sempre o desenho é jogado, né? Se caso não tiver um menos aqui na frente, claro, se tiver um menos aqui atrapalha a nossa vida, o desenho é jogado acima do eixo X. O desenho é jogado acima do eixo X. Essa é a ideia do módulo, quando você trabalha com módulo, da tal função modular. Tudo bem? Vou fechar o vídeo aqui, a gente analisou o gráfico de módulos, depois eu volto com equações modulares. Forte abraço, até o próximo.